Gênesis 48. E aconteceu, depois destas coisas, que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. E tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E deram aviso a Jacó, e disseram: Eis que teu filho José vem a ti. E esforçou-se Israel, e sentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis que eu te farei frutificar, e multiplicar, e tornar-te-ei numa multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que tiveres depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José, e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: São meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Traze-mos, peço-te, para que eu os abençoe. Os olhos, porém, de Israel já eram pesados pela velhice, de modo que não podia ver bem. E fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto. E eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então, José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita, e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as suas mãos, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José, e disse: O Deus, em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu existo até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e levantou a mão de seu pai, para a mudar de sobre a cabeça de Efraim, para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou, e disse: Eu sei, meu filho, eu sei, também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim, e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois, disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado um pedaço de terra a mais do que a teus irmãos, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada, e com o meu arco. Gênesis 49. E chamou Jacó a seus filhos, e disse: Ajuntai-vos, e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos, e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio da minha fortaleza, o mais excelente em alteza, e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o profanaste. Subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre a minha alma, com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa, filho meu, subiste. Encurva-se, deita-se como leão, e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à videira, e o filho da sua jumenta ao ramo mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho,
e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto do mar, e será para porto de navios, e o seu termo será até Sidom. Isacar é jumento de ossos fortes, deitado entre dois fardos, e viu que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e baixou o ombro para carregar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, áspide junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro para trás. A tua salvação tenho esperado, ó Senhor. Gend, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam, e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se na fortaleza, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus progenitores até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois, ordenou-lhes, e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. E, acabando Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama, e expirou, e foi congregado ao seu povo. Gênesis 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, aos médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, e cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias dos embalsamados. E os egípcios o choraram 70 dias. E, passados os dias de seu luto, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, peço-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, no meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, peço-te que eu suba, e sepulte a meu pai. Depois voltarei. E Faraó disse: Sobe, e sepulta a teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, e toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as suas crianças, e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente de a cavalo. E o concurso foi grandíssimo. E vieram à eira de Atade, que está além do Jordão, e fizeram grande e muito triste pranto. E José pranteou a seu pai por 7 dias. Vendo, pois, os moradores da terra, os cananeus, o pranto na eira de Atade, disseram: Este é um grande pranto dos egípcios. Pelo que chamaram o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E os filhos de Jacó fizeram-lhe assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã, e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, por herança de sepultura, de Efron, o Eteu, em frente de Manre. Depois, voltou José para o Egito, ele, e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar a seu pai, depois de sepultar a seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal.
Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, e prostraram-se diante dele, e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou, e falou segundo o coração deles. E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E José disse a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. E José morreu da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito.